7 palavras de Deus que foram esquecidas pela igreja, mas vão proteger sua família de todo o mal. Existem palavras que, quando saem da boca de Deus, não se perdem no tempo. Elas não envelhecem, não se apagam, não deixam de cumprir o propósito para o qual foram pronunciadas. A Escritura nos lembra que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E essa promessa vale tanto para as grandes nações quanto para a sua família. No entanto, ao longo dos séculos, muitas dessas palavras foram sendo esquecidas. Algumas não são mais pregadas nos púlpitos, outras foram silenciadas pela pressa da vida moderna, e tantas acabaram relegadas a um canto da memória, como se não fossem mais relevantes. Mas o que acontece quando a igreja esquece palavras que o próprio Deus determinou como proteção, refúgio e fortaleza para os seus filhos? O resultado é claro. Famílias adoecem espiritualmente, lares que deveriam ser fortalezas de paz se tornam campo de batalha, e corações que deveriam descansar na promessa vivem com medo do mal que cerca este mundo. É nesse vazio que o inimigo encontra espaço para plantar insegurança, divisão, angústia. Mas a boa notícia é que o céu não esquece. Deus continua fiel às suas palavras, e mesmo que a igreja humana tenha silenciado algumas delas, os anjos ainda as sussurram ao coração daqueles que têm sede de vida espiritual verdadeira. São Miguel Arcanjo e o seu anjo da guarda conhecem essas palavras. Eles as carregam como escudo e espada em sua missão de proteger sua família. Essas palavras não são fórmulas mágicas, mas princípios eternos revelados nas Escrituras que cercam sua casa com a presença de Deus. Palavras que, quando lembradas e vividas, transformam o ambiente do lar, abençoam gerações e afastam as trevas que tentam se aproximar. Você já se perguntou por que algumas famílias parecem resistir a tempestades que destruiriam outras? Por que, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, lutas internas ou enfermidades, ainda permanecem firmes, unidas e cheias de fé? A resposta não está em sorte ou acaso, mas no fato de que há promessas de Deus que continuam vivas, sustentando essas famílias. Palavras que nunca deveriam ter sido esquecidas, mas que ainda hoje têm poder para blindar sua casa de todo o mal. Este vídeo é um convite para você redescobrir 7 dessas palavras esquecidas pela igreja. 7 revelações bíblicas que podem se tornar muralhas espirituais ao redor da sua família. Ao longo deste caminho, você vai perceber que não está sozinho. Os anjos de Deus, especialmente São Miguel Arcanjo e o seu anjo da guarda, trabalham em silêncio para trazer à tona essas promessas, para que você viva debaixo da proteção divina. E à medida que você ouvir cada uma dessas palavras, reflita sobre sua própria vida. Pense em sua família, em seu lar, em seus filhos, em todos aqueles que você ama. Porque cada promessa de Deus não foi feita apenas para grandes povos, mas também para lares comuns, para famílias como a sua. Se hoje você sente que sua casa está vulnerável, que há divisões, que há medos que roubam a paz, saiba que essas 7 palavras podem ser o que falta para renovar sua fé e levantar um escudo de proteção que nenhum mal pode atravessar. O inimigo tenta que você se esqueça. A pressa do mundo tenta distrair, mas Deus não esquece. E hoje, através deste conteúdo, você será lembrado de que há palavras que permanecem vivas, guardadas pelo céu, prontas para serem reavivadas na sua vida. Prepare o coração, porque agora você vai conhecer as 7 palavras de Deus que foram esquecidas pela igreja, mas que podem proteger sua família de todo o mal. Entre todas as promessas da Bíblia, poucas são tão repetidas e, ao mesmo tempo, tão esquecidas como esta. Desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus reafirma inúmeras vezes ao seu povo: eu estarei contigo. Palavras que deveriam ecoar todos os dias em cada lar cristão, mas que foram silenciadas pela pressa da vida, pela descrença e até pela falta de ensino da própria igreja. É como se, diante das dificuldades, o coração humano tivesse se convencido de que Deus apenas observa de longe, quando, na verdade, ele prometeu caminhar lado a lado. No livro de Josué,
Quando o líder do povo de Israel assumiu a missão impossível de conduzir milhares em direção à Terra Prometida, Deus não lhe deu apenas estratégias militares, nem riquezas ou exércitos. Ele lhe deu uma palavra: não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa não foi feita apenas a um homem, mas a todos os que escolherem confiar no Senhor. E ela continua viva, mesmo que tantas vezes esquecida. Pense em sua família. Quantas vezes vocês já enfrentaram situações que pareciam insuportáveis? Uma doença que abalou todos, uma crise financeira que ameaçou a estabilidade do lar, ou um conflito interno que parecia não ter solução. Nessas horas, o inimigo sussurra: vocês estão sozinhos. Deus se esqueceu de vocês. Mas é exatamente aí que a primeira palavra esquecida se levanta como escudo: eu estarei contigo. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma garantia de presença. A presença de Deus, mediada pelo seu Espírito e confirmada pela missão dos anjos, é a maior proteção que uma família pode ter. O seu anjo da guarda não age sozinho. Ele traz consigo a marca dessa promessa. Quando você sente paz inexplicável em meio a uma crise, quando recebe uma força que não vem de você, quando encontra coragem para dar mais um passo, mesmo sem enxergar saída, é a palavra se cumprindo. Eu estarei contigo. São Miguel Arcanjo, ao enfrentar o inimigo, não confia em sua própria força, mas nessa garantia eterna. Deus está presente, e sua presença derrota qualquer sombra. Mas por que essa palavra foi esquecida pela igreja em muitos momentos? Porque vivemos em uma era em que a fé foi sendo condicionada a resultados visíveis. Muitos acreditam que Deus está presente apenas quando tudo dá certo, quando a cura acontece de imediato, quando o problema desaparece. A ausência de milagres visíveis fez com que a promessa de presença fosse esquecida. Mas o verdadeiro segredo é que a presença de Deus não depende de circunstâncias. Ele está, mesmo quando o milagre ainda não aconteceu. Ele está, mesmo quando a resposta não veio. Ele está porque assim prometeu. Ao recuperar essa palavra, sua família passa a viver debaixo de uma nova segurança espiritual. Não importa o que aconteça, você pode declarar em voz alta: nós não estamos sozinhos. Essa declaração enfraquece o poder do medo, desarma as mentiras do inimigo e restaura a confiança em Deus. O mal não pode vencer uma casa que vive consciente da presença divina, e mesmo em silêncio, quando os olhos humanos não conseguem ver, os anjos se movem para confirmar essa promessa. Talvez neste momento, sua casa esteja enfrentando algo que parece grande demais. Talvez você já tenha se perguntado se Deus ainda está perto. A resposta já foi dada há milhares de anos e continua válida hoje. Eu estarei contigo. Essa é a primeira palavra esquecida, mas quando lembrada, tem poder para blindar sua família de todo o mal. Porque não há escuridão que resista à presença de Deus. Se há uma palavra que Deus repetiu tantas vezes na Bíblia, é esta: não temas. Dos patriarcas até os apóstolos, essa ordem ecoa como um lembrete constante de que o medo não tem poder diante da presença divina. Mas ao longo do tempo, essa palavra foi sendo esquecida nos púlpitos, nos lares e até na memória dos fiéis. O resultado é visível: famílias vivendo sob o peso da ansiedade, filhos crescendo com insegurança, casais dominados pelo pavor de perder tudo. Esquecemos que o céu já declarou: não temas. Quando o anjo apareceu a Maria, as primeiras palavras foram: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Quando o Senhor falou a Josué, diante do grande desafio de conduzir o povo, ele disse: não temas, nem te espantes. Quando Paulo foi fortalecido em meio à perseguição, ouviu do próprio Cristo: não temas, eu estou contigo. Essa palavra não é isolada, ela é um fio que costura toda a Escritura, lembrando que o medo não vem de Deus, mas a coragem e a fé sim. O medo é um dos instrumentos mais eficazes do inimigo. Ele paralisa, divide, sufoca. O medo rouba a paz do lar, transforma pequenas preocupações em montanhas intransponíveis e faz a família acreditar que está indefesa. Mas a cada vez que o medo se levanta, a palavra de Deus é clara:
não temas. São Miguel Arcanjo e os anjos da guarda são enviados para confirmar essa promessa em sua vida. Quando você consegue dormir depois de um dia de angústia, quando encontra forças para enfrentar algo que parecia impossível, quando uma paz inexplicável invade o coração, mesmo em meio à tempestade, é a palavra de Deus viva agindo em você. A igreja muitas vezes enfatizou mais os perigos do que as promessas. Ao falar das trevas, esqueceu-se de lembrar a todo momento da vitória já declarada por Deus. E assim, a palavra não temas foi sendo esquecida. Muitos crentes vivem com medo constante, como se estivessem sempre prestes a perder, quando na verdade já foram chamados para vencer em Cristo. Para a sua família, recuperar essa palavra é um ato de proteção espiritual. Imagine um lar em que cada membro confia, mesmo em meio às dificuldades, que o medo não terá a última palavra. Imagine crianças crescendo ouvindo dos pais: não temas, porque Deus está conosco. Imagine casais enfrentando crises, não como inimigos um do outro, mas como aliados, sustentados pela certeza de que não estão sozinhos. Essa palavra, quando lembrada e vivida, cria um muro invisível contra o pânico e a insegurança. E não se engane, os anjos lutam em silêncio para manter essa palavra viva em sua mente. O medo pode bater à porta, mas Miguel se coloca como sentinela, lembrando o coração: não temas. Esse lembrete silencioso tem poder de curar ansiedades, de restaurar a paz e de proteger a família contra ataques que começam na mente, mas que poderiam destruir a alma. Se hoje a ansiedade tem roubado seus dias, se o medo tem sufocado suas noites, agarre-se a essa palavra esquecida. Escreva-a no coração, declare-a sobre sua casa, ensine-a a seus filhos: não temas. Essa é a segunda palavra de Deus que protege sua família de todo mal. E quando você a revive, o inimigo perde um de seus maiores instrumentos de destruição. Entre todas as promessas de Cristo, esta deveria estar gravada em cada coração e proclamada diariamente em cada lar: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. No entanto, em muitos momentos a igreja deixou que essa palavra fosse abafada pelas vozes do medo, da correria, da preocupação. O resultado é uma geração de famílias que conhecem a fé, mas vivem sem experimentar a paz que deveria ser seu direito como filhos de Deus. A paz de Cristo não é a ausência de problemas, não é a calmaria artificial que o mundo promete através de conquistas materiais, distrações ou momentos de lazer. A paz de Cristo é presença. É a certeza de que, mesmo quando a tempestade ruge, há alguém dentro do barco dizendo: acalma-te. Essa é a paz que guarda o coração contra a divisão, contra a angústia e contra os conflitos que destroem lares inteiros. Mas essa palavra foi esquecida. Muitos acreditam que paz é algo a ser conquistado, quando na verdade já é um presente dado por Cristo. A minha paz vos dou não é uma promessa condicional, é um ato consumado. Quando a família perde de vista essa verdade, abre espaço para as contendas, para a ansiedade e para a desunião. E é justamente nesse ponto que o inimigo atua, transformando pequenas discussões em abismos, transformando preocupações em desespero. Os anjos de Deus, sob a liderança de São Miguel, lutam diariamente para trazer essa paz de volta ao coração dos que creem. É silencioso, mas é real. Você percebe quando, no meio de uma discussão familiar, sente uma voz interior pedindo calma. Você percebe quando, em meio a um dia de caos, uma serenidade inexplicável envolve seu coração. Você percebe quando, após uma oração, mesmo sem resposta imediata, você descansa. Essa é a paz de Cristo, sustentada pelo céu, protegendo sua alma e sua casa. A paz de Cristo não apenas consola, ela cura. Cura as feridas que as palavras ásperas deixam, cura o desgaste emocional das preocupações diárias, cura a sensação de que a vida está fora de controle. Essa paz é como um escudo que cerca sua família, impedindo que as setas da discórdia e da angústia penetrem no coração. E ainda que muitos não percebam, São Miguel e os anjos são ministros dessa paz, assegurando que a promessa de Cristo não seja apagada pelo barulho do mundo.
Ao resgatar essa palavra esquecida, sua família pode experimentar um ambiente transformado. Não significa ausência de problemas, mas sim presença de Cristo. Imagine um lar onde, em vez de gritos, a paz prevalece. Onde, em vez de ansiedade, há confiança. Onde, em vez de divisão, há união. Essa é a marca da promessa. A minha paz vos dou. Se hoje sua casa está marcada por conflitos, se a ansiedade domina os dias e se a angústia invade as noites, agarre-se a essa palavra. Relembre-a em oração, declare-a em voz alta, ensine-a aos seus filhos. Porque quando a paz de Cristo entra em um lar, todo o mal perde espaço. Essa é a terceira palavra esquecida pela igreja, mas que pode proteger sua família de todo o mal, guardando o coração e a mente em Cristo Jesus. Poucas promessas da Bíblia carregam tanto peso e esperança quanto esta: abençoarei tua descendência. Deus disse isso a Abraão quando ele ainda não tinha filhos, quando a promessa parecia impossível. Reafirmou a Isaque, a Jacó e a tantos outros, mostrando que a bênção do Senhor não é limitada a uma pessoa, mas se estende de geração em geração. E, no entanto, essa palavra foi sendo esquecida pela igreja em muitos momentos. Muitos passaram a acreditar que a fé é apenas individual, que cada um deve lutar sozinho, e perderam de vista a herança espiritual que Deus desejou para as famílias. Quando Deus fala em abençoar a descendência, Ele não está prometendo apenas bens materiais ou prosperidade passageira. Ele está declarando proteção, continuidade e identidade. Essa bênção é como um rio que flui da raiz para os galhos, atingindo filhos, netos e até aqueles que ainda nem nasceram. É uma palavra de segurança para os pais que se preocupam com o futuro de seus filhos. É um selo espiritual que lembra que, mesmo em um mundo cheio de perigos, há uma promessa celestial que cerca aqueles que pertencem a Deus. Infelizmente, em muitas casas cristãs essa palavra foi esquecida. Pais oram por soluções imediatas, mas se esquecem de pedir pela proteção da descendência. Igrejas falam sobre bênçãos para hoje, mas se esquecem de declarar bênçãos para amanhã. Com isso, gerações crescem sem a consciência de que carregam uma herança espiritual. E quando o inimigo encontra uma geração que desconhece as promessas de Deus, tenta atacá-la com vícios, com desesperança e com afastamento da fé. É aí que os anjos de Deus entram em ação. São Miguel Arcanjo, como defensor do povo de Deus, é aquele que luta para garantir que essa promessa não seja apagada. Ele combate as forças que tentam romper a linha da fé em uma família. Seu anjo da guarda, desde o nascimento, vigia cada passo como prova viva de que a bênção de Deus se estende para além de você, alcançando todos os que virão depois. Quando você ora pelos seus filhos, mesmo quando ainda são pequenos ou até antes de existirem, está ativando essa palavra de proteção sobre eles. Essa promessa silenciosa tem poder de curar feridas profundas dentro da família. Muitos carregam o medo de que seus filhos não sigam no caminho da fé, ou que suas futuras gerações se afastem de Deus. Mas essa palavra é um escudo contra esse medo. Abençoarei tua descendência. Não significa que não haverá lutas, mas que a mão de Deus estará sempre estendida, chamando de volta, protegendo, guiando. É uma esperança que atravessa o tempo e cura a ansiedade dos pais que vivem preocupados com o amanhã. Resgatar essa palavra é resgatar a confiança de que sua família não está à deriva. É declarar que seus filhos não são entregues ao acaso, mas carregam sobre si a bênção de um Deus que já decidiu amá-los e protegê-los. Ao viver essa promessa, sua casa se torna não apenas um lar, mas um altar. E cada geração que se levanta carrega consigo a marca de que Deus é fiel, de que a bênção não se perde, de que a descendência é abençoada. Esse é o quarto segredo esquecido pela igreja. Deus não prometeu apenas a você, prometeu à sua família inteira. Abençoarei tua descendência. Essa palavra é cura, porque transforma o medo do futuro em confiança na fidelidade eterna de Deus. Em um mundo marcado pela violência, pela incerteza e por tantos perigos visíveis e invisíveis,
Essa palavra deveria estar gravada no coração de cada família cristã. O Senhor te guardará de todo o mal. Está no Salmo 121, um cântico de confiança e segurança. No entanto, com o tempo, essa promessa foi sendo esquecida, como se fosse apenas uma poesia bonita, e não uma verdade viva que continua protegendo os filhos de Deus até hoje. Essa palavra não é simbólica, é uma garantia espiritual. Quando Deus declara que guardará de todo o mal, Ele não está dizendo que não haverá lutas ou dificuldades, mas que nenhum mal terá poder definitivo sobre aqueles que o temem. O mal pode tentar, pode cercar, pode até ferir, mas não pode destruir aquele que está guardado pelo Senhor. E é aqui que o papel dos anjos ganha destaque. São ministros enviados para garantir que essa promessa se cumpra. Quantas vezes você ou sua família escaparam de situações que poderiam ter sido tragédias? Um acidente evitado por segundos, uma decisão que poderia ter trazido ruína, uma doença que não evoluiu como os médicos esperavam. Esses momentos não são apenas coincidências, são sinais do cuidado divino, do cumprimento silencioso dessa promessa. O Senhor te guardará de todo o mal. São Miguel Arcanjo, descrito como defensor do povo de Deus, é aquele que trava batalhas invisíveis para afastar o inimigo. O seu anjo da guarda, dia após dia, vela por cada detalhe da sua vida para que o mal não prevaleça. Mas, infelizmente, essa palavra foi esquecida em muitos lares. Em vez de declararem essa promessa em oração, muitas famílias vivem em constante medo. Medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo de perder tudo de repente. E, sem perceber, abrem espaço para que a ansiedade tome conta, para que a fé seja sufocada. O esquecimento dessa palavra enfraquece a confiança no poder de Deus. Resgatar essa promessa é erguer uma muralha espiritual ao redor de sua família. Quando você ora lembrando-se de que o Senhor te guardará de todo mal, você está trazendo essa palavra para o presente, ativando-a em sua vida e no seu lar. Você ensina aos seus filhos que não precisam crescer dominados pelo medo, mas podem andar em segurança porque há uma proteção maior do que qualquer força humana. Essa palavra cura a alma porque traz paz em meio às incertezas. Ela ensina que você não precisa viver na defensiva, sempre à espera do pior. Você pode viver confiante de que há uma proteção que não falha. E ainda que o mal tente, ele não terá a última palavra sobre a sua família. O escudo do Senhor é maior, e os anjos são prova viva disso. Esse é o quinto segredo esquecido pela igreja. O Senhor te guardará de todo o mal. Essa promessa protege seu lar, cura o medo e fortalece a fé. Porque não há escuridão que consiga atravessar a luz de um Deus que guarda seus filhos com amor eterno. Entre todas as declarações da Escritura, esta é uma das mais conhecidas, mas paradoxalmente uma das mais esquecidas no seu verdadeiro sentido. Muitas vezes recitada em cultos, velórios e até impressa em quadros de parede, a frase do Salmo 23 perdeu a força de revelação e passou a ser apenas tradição. A igreja, em muitos momentos, repetiu-a como costume, mas esqueceu de ensinar que essa palavra é uma promessa viva de provisão e cuidado constante para cada família que confia no Senhor. Nada me faltará. Não significa ausência de dificuldades ou de momentos de escassez. Significa que, no tempo certo, o pastor sempre proverá o necessário. Significa que não há desamparo, não há abandono, não há vazio que não seja preenchido pela fidelidade de Deus. Quando essa promessa é esquecida, famílias inteiras passam a viver dominadas pela ansiedade do amanhã. Medo de não ter sustento, medo de não conseguir pagar contas, medo de perder o que conquistaram. A ausência dessa palavra gera insegurança, divisão e até desesperança dentro de casa. Mas quando essa promessa é resgatada, tudo muda. A alma encontra descanso, porque entende que não precisa carregar sozinha o peso da sobrevivência. O Senhor é quem guia, é quem abre portas, é quem multiplica o pouco, é quem transforma o impossível em provisão. São Miguel Arcanjo e o anjo da guarda trabalham nesse ministério silencioso de proteção, afastando perigos invisíveis
e abrindo caminhos onde parecia não haver saída. Muitas vezes, você só percebe a provisão depois que ela já chegou. Uma oportunidade inesperada, uma ajuda vinda de onde menos se esperava, uma solução no último minuto. Isso é "nada me faltará", se cumprindo em sua vida. Essa promessa é também cura para a alma, porque combate a raiz da ansiedade. A palavra de Deus nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando o lar se apoia nessa verdade, a paz se estabelece, mesmo em meio às dificuldades financeiras ou aos tempos de incerteza. É a confiança de que o pastor não abandona suas ovelhas. Ele as guia por verdes pastos, mesmo quando o deserto parece maior. A igreja, muitas vezes, ao focar em mensagens de prosperidade imediata ou em discursos de medo sobre o futuro, deixou de enfatizar essa verdade simples e poderosa. Deus é pastor e Ele cuida. Não é apenas o Deus distante, mas o Deus presente, que se preocupa com cada detalhe da sua vida, com cada necessidade da sua família. Ao esquecer essa promessa, muitos lares se tornaram reféns da angústia, mas ao resgatá-la, o lar se transforma em lugar de confiança, de fé e de testemunho. Talvez hoje você olhe para a sua realidade e sinta medo de faltar. Talvez a mesa não esteja farta, talvez os recursos sejam escassos. Mas guarde essa palavra em seu coração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa é a sexta palavra esquecida, mas que tem poder de proteger sua família de todo o mal, porque onde há confiança na provisão divina, não há espaço para o desespero. Entre todas as promessas que poderiam sustentar um coração, esta é a maior e mais poderosa: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essas palavras de Jesus, registradas no Evangelho de João, são um lembrete de que a proteção de Deus não se limita a este mundo, mas se estende para além do tempo, alcançando a eternidade. No entanto, ao longo dos séculos, essa promessa foi sendo esquecida. Muitos cristãos passaram a viver apenas com os olhos voltados para as lutas do presente, preocupados com as dores e necessidades imediatas, mas se esqueceram de que a maior vitória já foi garantida: a salvação. Quando a igreja deixa essa palavra em segundo plano, os fiéis começam a viver como se a vida fosse apenas aqui e agora. O resultado é um povo cansado, sobrecarregado, que perde de vista o propósito maior. Mas quando essa promessa é lembrada, a alma encontra força para suportar qualquer sofrimento, porque entende que nenhuma dor é definitiva, nenhum mal é eterno, nenhuma escuridão tem a última palavra. São Miguel Arcanjo, descrito no Apocalipse como o defensor dos que pertencem a Deus, atua diretamente nesse âmbito. Ele não protege apenas contra perigos visíveis, mas também contra tudo que ameaça a salvação. Seu combate contra o dragão é um reflexo dessa missão: garantir que a promessa da vida eterna se cumpra em cada filho de Deus. Quando você sente forças para resistir a tentações, quando encontra ânimo para levantar após uma queda, quando decide permanecer na fé mesmo em meio às lutas, é sinal de que os anjos estão trabalhando silenciosamente para manter você seguro nas mãos de Cristo. Essa promessa é cura para a alma, porque muda completamente a perspectiva da vida. Se hoje você e sua família enfrentam batalhas, essa palavra lembra que tudo isso é passageiro, que a eternidade já está garantida. O medo da morte perde força, porque a vida eterna é mais forte. O medo do futuro se dissolve, porque já existe um destino assegurado por Deus. E a alma encontra descanso, porque entende que nada e ninguém pode arrancá-la das mãos do Senhor. É verdade que a igreja, em muitos momentos, esqueceu de enfatizar essa promessa. Muitas mensagens se concentraram apenas em conquistas terrenas, esquecendo que o maior presente é a salvação. Mas essa palavra continua viva, pronta para renovar sua esperança. Quando uma família vive consciente dessa promessa, a união se fortalece, o medo se dissipa e a fé se torna inabalável. Porque mesmo que o mal tente, ele não tem poder de roubar aquilo que Cristo já deu, a vida eterna.
Essa é a sétima palavra esquecida pela igreja, mas que protege sua família de todo o mal. Eu lhes dou a vida eterna. Quando essa promessa é lembrada, a morte não amedronta, o futuro não desespera e a alma encontra paz. É a certeza de que em Cristo, a sua família não apenas está protegida hoje, mas guardada para sempre nas mãos de Deus. Chegamos ao final desta reflexão, mas talvez este seja apenas o início de uma nova etapa na sua vida espiritual. Ao longo deste vídeo, percorremos 7 palavras de Deus que muitas vezes foram esquecidas pela igreja, mas que permanecem vivas, eternas e carregadas de poder para proteger a sua família contra todo o mal. Palavras que não são apenas frases escritas nas páginas de um livro, mas promessas celestiais que respiram vida e que ecoam a voz do próprio Deus. Talvez você tenha percebido, enquanto escutava cada uma dessas palavras, que elas são muito mais do que simples ensinamentos religiosos. Elas são como chaves espirituais, capazes de abrir portas que estavam trancadas pelo medo, pela dúvida ou pelo peso das batalhas que você enfrenta diariamente. Ao recordar que o Senhor disse, "Não temas", você descobre que não precisa viver escravizado pelo medo do amanhã. Ao ouvir novamente a promessa de paz, entende que mesmo quando o caos parece dominar a sua casa, existe uma paz que o mundo não pode tirar. Ao se lembrar que Deus prometeu guardar a sua descendência, você sente que seus filhos não estão sozinhos, que há um anjo em cada esquina invisível protegendo os passos deles. Essas palavras, esquecidas por muitos, ainda são a base de tudo o que sustenta a nossa fé. Não importa se uma igreja deixou de pregá-las com clareza ou se as vozes ao redor tentam silenciar a esperança que brota delas. A verdade é que os céus nunca esqueceram. E enquanto houver um coração disposto a crer, essas promessas se renovam, trazendo vida onde havia desespero, esperança onde havia dor e proteção onde o medo parecia vencer. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Talvez você tenha entrado neste vídeo com o coração apertado, preocupado com sua família, sentindo-se sozinho diante de tantos problemas. Mas Deus já sabia disso. Ele mesmo te trouxe até aqui, porque queria reacender no seu coração palavras que a sua alma já conhecia, mas que estavam abafadas pelo peso das circunstâncias. Ele queria lembrar você de que não está só, de que sua casa não está desamparada, de que existe um exército celestial ao redor daqueles que confiam na sua palavra. E mais, Deus não apenas prometeu cuidar do hoje, Ele prometeu cuidar do amanhã, dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Ele não apenas prometeu proteger, mas também suprir, curar e guiar. E mesmo diante da morte, Ele nos entregou a promessa da vida eterna, para que nunca mais temêssemos o fim. Quando você traz essas verdades de volta ao seu coração, algo muda dentro de você. O medo perde força, a fé se renova, a esperança floresce. Por isso, não deixe essas palavras se perderem novamente. Transforme-as em oração, em canção, em prática diária. Declare em voz alta no seu lar que a paz de Cristo reina, que a promessa de proteção está viva, que o medo não terá mais domínio. Ensine seus filhos a confiar nelas, para que a próxima geração cresça não apenas ouvindo falar de Deus, mas experimentando sua presença real. Porque quando uma família se apoia nas promessas do Altíssimo, nenhum mal tem poder de permanecer. E aqui eu quero te fazer um convite sincero. Qual dessas palavras mais tocou o seu coração hoje? Compartilhe nos comentários, porque seu testemunho pode ser a fagulha que reacenderá a fé de outra pessoa que também precisa dessa esperança. A sua história não é apenas sua, ela pode ser instrumento de Deus para alcançar outros. Talvez você esteja se perguntando agora, mas será que isso tudo é verdade para mim, que tantas vezes falhei, que tantas vezes duvidei? E a resposta é clara: sim. As promessas de Deus não são apenas para os perfeitos, mas para os que têm coragem de acreditar, mesmo em meio às falhas e fraquezas. Elas são para você, exatamente como você está hoje, e é isso que as torna ainda mais belas. Então, receba estas palavras não apenas como ensinamentos,
mas como uma herança espiritual que ninguém pode roubar de você. Lembre-se de que os anjos de Deus, liderados por São Miguel Arcanjo e acompanhados pelo seu anjo da guarda, trabalham em silêncio para que essas promessas se cumpram na sua vida. Você pode não vê-los, mas eles estão presentes, lutando batalhas invisíveis, afastando perigos que você nem imagina, garantindo que as palavras de Deus permaneçam de pé sobre a sua família. Hoje você recebeu uma lembrança do céu. Agora a decisão é sua. Guardar essas palavras apenas como mais um conhecimento ou transformá-las em vida, fé e prática diária. Escolha crer, escolha viver debaixo da proteção de Deus. Escolha confiar nas promessas eternas que foram dadas a você e à sua casa. E nunca se esqueça, o mal pode tentar, pode gritar, pode até parecer que vence, mas diante das promessas de Deus, ele não tem poder. Porque quando o céu fala, a terra obedece. Quando Deus promete, nada pode desfazer. E quando uma família decide viver debaixo dessas palavras, toda a escuridão se transforma em luz.